Olá, eu me chamo Leomárcio Bezerra e ultimamente eu tenho postado alguns stories a respeito de fraude Pix. Quem me acompanha sabe que eu tenho prometido trazer um conteúdo a respeito desse assunto. Isso porque tem me causado uma certa preocupação com amigos próximos, parentes, conhecidos e até mesmo de modo geral, e até algo muito alarmante, o tanto de pessoas que estão sendo levadas a cair em golpe. E é muito importante a gente tocar nesse assunto para que as pessoas fiquem orientadas. Eu acredito que a educação, a orientação, ela tem um poder muito grande de transformar e de mudar pessoas. Então, pensando nisso, eu gostaria de trazer aqui algumas informações a respeito da fraude Pix. Bem, primeiro a gente tem que saber separar o que se configura uma fraude e o que se configura um erro. Vamos lá. Um erro é quando você vai fazer o pagamento para alguém, por exemplo, você vai fazer um pagamento ali no comércio e você acaba transferindo, mudando o número ali do Pix e transfere para a pessoa errada. Isso é um erro, certo? Isso aí já é outra situação. Agora, uma fraude é quando alguém, se passando por outra pessoa ou até mesmo agindo de má fé, ela lhe convence de você sobre um determinado assunto e faz com que você faça transferência de valores para a conta dela, no caso para a conta de um laranja, talvez. Isso sim é considerado um fraude. Por exemplo, algo que eu estou vendo que é muito recorrente são pessoas se passando por corretores. Tá? Como funciona isso? Fica até de alerta também para quando você for fazer a sua compra online, você ficar em alerta referente a isso, principalmente em compra de automóveis. A pessoa tem interesse de comprar um carro em determinados sites aí de marketplace, ele entra em contato com alguém que seria o vendedor e essa pessoa se apresenta como corretor e que está em contato com o vendedor de fato daquela moto. Às vezes até ele está em contato realmente com o vendedor daquele veículo, moto ou carro, só que ao final ele acaba convencendo em determinadas situações ambos os lados e faz com que o comprador faça a transferência para o dinheiro desse possível corretor e fazendo com que, após finalizar essa transferência, essa pessoa desaparece. Isso é uma fraude, isso é um exemplo de fraude. Algo muito recorrente também são os casos de aposta. Também essa semana eu falei aqui nas minhas redes sociais, pessoas se passando por sites profissionais de aposta, na verdade são fraudes. E outras situações também que eu vejo muito são sites divulgando saques de valores dos benefícios do governo, prometendo que você vai, se você depositar a quantia X, você vai ter de volta altos valores. Enfim, são inúmeras, são infinitas as possibilidades de se cair em uma fraude. Infelizmente, essa é a realidade. E se você não estiver bem orientado, se você não estiver bem preparado para saber lidar com essas situações, de fato você vai ficar no prejuízo. Então vamos lá. Se você foi vítima de fraude, se você futuramente for vítima de fraude, espero que não, e se você conhece alguém que já foi vítima de fraude, a primeira coisa que você tem que saber, quando a pessoa cai num golpe, quando ela percebe que foi vítima de uma fraude, a primeira coisa que ela deve fazer, entra em contato com o banco. Vamos supor, você foi aqui, você tem uma conta no Bradesco. Você foi vítima de uma fraude, transferiu 10 mil reais e percebe que de fato, naquele momento, você foi vítima de fraude. Imediatamente, entre em contato com o seu banco e solicita o MED. São 3 letrinhas, MED. Significa Mecanismo Especial de Devolução. E também tem que ser realizado o bloqueio cautelar. O que é que acontece? Esses procedimentos eles vão servir para quando a pessoa, quando for acionado, a conta do fraudador ela vai ser bloqueada. Todo o dinheiro que entrar, o banco recebedor, ele vai transferir de volta para o seu banco de origem e o banco vai transferir para a sua conta. Eu mesmo já orientei pessoas quando ela percebeu a fraude, ela ligou para mim, foi muito ágil, foi até o banco e lá no banco solicitou o MED, o bloqueio cautelar, e eles têm em torno de um prazo de 10 dias. Com 5 dias a pessoa, no caso a fraude era de R$ 900, a pessoa teve de volta R$ 855, mas isso foi muito rápido. Porém, se já faz 1 mês, 2 meses, até anos, vá até o banco, solicite novamente, porque existe, mesmo que seja pequena, mas existe uma possibilidade de você ter esse dinheiro de volta. O banco ele vai bloquear a conta do fraudador
e é como se fosse um débito em conta, digamos que fosse como se fosse um débito em conta. Todo dinheiro que entrar naquela conta vai ser devolvido para a conta da pessoa que caiu no golpe. Segundo passo, vá até a delegacia e abra um boletim de ocorrência. Isso é muito importante. Vá até a delegacia e abra um boletim de ocorrência. Quando você falar com o banco, certo? No primeiro momento que você percebeu a fraude, falou com o banco, anote o número de protocolo do atendimento. Se você falou por mensagem, lá vai ter o protocolo de atendimento. Anote no papel, certo? Se você ligou, anote também no papel o protocolo de atendimento, o dia e a hora em que você falou com o banco. Então, eles vão dar as devidas orientações e se você, de fato, não conseguir recuperar esse dinheiro, de forma, nesse primeiro contato, aí entra o segundo passo, certo? Que é você buscar as soluções judiciais. O que é que acontece, tá? Existe algumas resoluções do Banco Central, se chama a resolução Bassen. São as resoluções que regulamentam todos os bancos do Brasil, de forma nacional. E existem algumas regulamentações que, infelizmente, em muitas situações, os bancos elas não cumprem. Por exemplo, quando existe uma transferência que é configurada uma transferência atípica, a primeira coisa que deve acontecer é o banco ele colocar barreiras para evitar que essa transação se configure como uma fraude. Você, por exemplo, diariamente, você que está assistindo esse vídeo, eu acredito que você vá no mercantil comprar, fazer suas compras diárias e você não costuma fazer Pix de 2.000, 3.000, 5.000. Então, se o banco ele percebe que existe uma transferência que se configura como atipicidade, ele automaticamente precisa tomar medidas para que evite que você, como usuário dessa conta, caia em golpe. Isso muitas vezes não acontece. E o que é que acontece? Em determinadas situações, claro que tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser estudado, mas em determinadas situações, os bancos eles são responsabilizados pelas fraudes que acontecem nas contas dos seus usuários, certo? Então, tem a possibilidade também de você recuperar esse valor judicialmente. Claro que todas as possibilidades administrativas precisam ser esgotadas, tem que ser analisado para saber se de fato houve uma responsabilização do banco naquela situação, mas enfim, essas são as situações que podem ocorrer, certo? Em caso de uma fraude Pix, e sim, é possível recuperar esse dinheiro, tá? E é muito importante você ter consciência que não existe nenhuma promessa de ganho absurda de forma fácil, tá? É muito importante você ter isso em mente. É sempre procurar ajuda de alguém que é mais experiente. Se você foi vítima de fraude, eu lhe encorajo a você procurar um advogado especialista no assunto para que ele possa te orientar, tá certo? Se você foi vítima recente, agora se você está vendo esse vídeo e foi vítima, aplique esse passo a passo e você tem possibilidade. Mas o conhecimento é muito importante. Se você assistiu esse vídeo por completo, oriente o seu pai, a sua mãe, principalmente os mais idosos, que são os mais vulneráveis. A tecnologia avançou de forma extraordinária nos últimos anos. Infelizmente, os nossos pais, os nossos avós não acompanharam essa transformação digital. E é nossa obrigação orientar para que eles não sejam vítimas de golpes e que fraudadores não continuem aplicando golpes. E eu acredito que uma população bem orientada é o remédio para muitos problemas. Então é isso, gente. Eu me chamo Léo Márcio Bezerra, sou estudante de Direito, sou formado em Administração Pública e é um prazer compartilhar um conteúdo tão importante e tão relevante com vocês. Obrigado e compartilhe esse vídeo.